Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, boa tarde aqui novamente, né? Estamos aqui reunidos com o objetivo de falar um pouquinho de teoria geral do processo. Então, esse vídeo é para minha turma de teoria geral do processo. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o princípio da presunção de inocência. Esse princípio, ele é bem complexo, principalmente no que tange às recentes decisões do STF, tá? Então, primeiro eu vou explicar o que é com base na Constituição Federal, depois eu vou falar um pouquinho sobre o posicionamento do STF atual relacionado a esse princípio específico. Fiquem atentos à descrição aqui do vídeo, que eu vou deixar para vocês as questões para serem respondidas também. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre a presunção de inocência. Primeiro de tudo, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 57, diz o seguinte, tá? Ó, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tem vários pontos aí que a gente tem que tratar relacionado a esse princípio específico. Bom, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é com relação ao que é o trânsito em julgado. Bom, vamos lá. Então, o trânsito em julgado, ele seria como se fosse, considerando aí que vocês são segundo semestre, né? Eu vou tentar explicar primeiro e segundo, vou tentar explicar de uma maneira bem simples. O trânsito em julgado da sentença, ele nada mais é do que o ponto final do processo. Ele marca a imutabilidade daquela decisão judicial. Então, a partir do trânsito em julgado, aquela decisão, ela não poderá ser alterada. Regra geral, ok? Então, esse é o primeiro ponto relacionado à presunção de inocência. Então, todo indivíduo que sofre um processo penal, ele tem que ser considerado como inocente até o trânsito em julgado, conforme o entendimento aí da Constituição Federal no artigo 5º, inciso 57. Bom, o que isso quer dizer? Ele não pode ter prisão preventiva? Sim, gente, ele pode sofrer uma prisão preventiva se ele apresentar algum risco à investigação, à sociedade ou a si mesmo, tá? Que são os requisitos da prisão preventiva. Então, todas aquelas hipóteses de prisão preventiva, elas são asseguradas e não se trata de violação da presunção de inocência. Mas esse indivíduo, ele tem que ser considerado inocente até o efetivo trânsito em julgado, conforme a previsão constitucional. Bom, temos um problema aí. Qual? A interpretação que o STF tem realizado atualmente com relação a esse princípio traz diversas discordâncias e diversas discussões no que diz respeito à previsão constitucional desse princípio. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que o STF tem entendido com relação ao princípio da presunção de inocência? O STF tem entendido que a presunção da inocência ela deve ser assegurada até a decisão condenatória proferida em segunda instância. Opa, peraí. A Constituição Federal fala até o trânsito em julgado, mas o STF tem limitado a preservação ali desse princípio somente até a segunda instância, quando esse indivíduo na segunda instância tiver uma sentença de condenação. Tá, e o que isso quer dizer? Quer dizer que o STF tem limitado a aplicação desse princípio até a segunda instância. Vamos entender um pouquinho qual é o raciocínio do STF também ao trazer esse posicionamento. Dificilmente, até pelas matérias dos recursos aos tribunais superiores, dificilmente uma condenação em segunda instância vai ser alterada pelos tribunais superiores, tá? Dificilmente. Essa é uma das argumentações do STF. E também o fato de muitos advogados criminais utilizarem a demora do processo como uma ferramenta para criar a prescrição e, naturalmente, não gerar ali a responsabilização do agente pelo crime. Então, essas são as principais argumentações do STF para limitar a aplicação do princípio da presunção de inocência até a segunda instância, quando a decisão for condenatória. Gente, já ressalto, esse tema daria para a gente discutir ali pelo menos umas 2 horas, no mínimo, porque essa posição do STF, ela é uma interpretação diferenciada do que a Constituição criou. Isso é fato, tá? Fato notório. No entanto, ela também tem uma argumentação jurídica
plausível no que tange à dificuldade, né, relacionada ao tempo de condenação desse indivíduo e possibilidade de prescrição antes da condenação. Bom, fato é que essa presunção de inocência, o que ela consiste? Consiste a aplicação das penas restritivas de liberdade a partir da condenação. E aí a Constituição Federal diz que seria somente após o trânsito em julgado e o STF entende que a partir da condenação em segunda instância isso já seria admitido. Qual é o meu objetivo aqui? Fazer vocês refletirem sobre o tema. Como vocês vão pesquisar? Vocês vão analisar na doutrina, tá? Vocês vão encontrar esse tema principalmente em livros de direito constitucional. Podem usar Alexandre de Moraes, né, Gilmar Mendes, são duas doutrinas aí de constitucional que eu recomendo particularmente. E eu trouxe duas questões aqui embaixo que eu quero que vocês respondam para reflexão desse tema. É reflexão, tá, gente? Não existe muita resposta certa ou errada, são interpretações diferentes e argumentações jurídicas diferentes. Os dois lados têm argumentação jurídica e eu quero que vocês reflitam sobre isso, principalmente na segunda questão, que é para vocês analisarem essa discordância entre a previsão constitucional e a posição do STF. Ressalvando, né, deixa eu só fazer uma ressalva bem importante aqui, que uma das funções do STF é resguardar e tutelar pelo cumprimento da previsão constitucional. Bom, feitas essas observações, não se esqueçam de olhar a descrição do vídeo, leiam o textinho que eu coloquei ali, peguem a doutrina, pesquisem notícias, tá, de sites confiáveis, isso também pode ajudar vocês ao tema abordado aqui, que não é um tema simples. Eu estou à disposição de vocês para responder dúvidas por e-mail também, me mandem aí as dúvidas por e-mail. Tá bom, meus queridos? Espero ter ajudado. Tenho certeza que vocês estão com uma reflexão aí bem bacana para os próximos dias. Estudem. Não esqueçam que não é um período de férias, tá? Foquem nos estudos. Qualquer coisa eu estou à disposição. Espero que a gente retorne logo. Um grande beijo para vocês e até mais.